Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do nosso episódio a entrevistar o David. E agora vamos falar de um bocadinho de um tema que tem a ver, mas ao mesmo tempo não tem a ver. E então vamos falar sobre a cruz. E por isso, vamos agora dar continuidade a este episódio. Por isso, se ainda não viram o episódio anterior, vão lá ver, tá? É isso. Pronto. Tá. Pois é, então, nós tínhamos falado acerca do pecado, não é? E como é óbvio, a cruz está ali, tem tudo a ver. Mas de facto é uma pergunta recorrente que as pessoas fazem, questionam-se: porquê a cruz? Porquê é que Jesus teve que ir à cruz? Porquê é que não podia ser de outra forma? Sim, e do ponto de vista teológico isto é uma matéria muito profunda, não é? E que requer já conhecimento em vários outros aspectos, dos quais o pecado, não é? Tem a ver com a natureza de Deus, tem a ver com o eu, o meu relacionamento com Deus, e aborda temas, de facto, como o pecado, como a salvação, bem como com a justiça de Deus, com a punição. Então, falar acerca da cruz, nesse sentido, porque Jesus tinha que ir à cruz, requeria que a pessoa tivesse algum conhecimento mais profundo acerca dessa matéria. Já tem acerca do pecado, por causa do outro episódio que a gente falou. Portanto, se não viram, vão ver, vão aprofundar um bocado os conhecimentos para entender um bocadinho acerca da justiça de Deus e acerca do pecado. Mas eu quero abordar este tema da cruz de uma forma diferente, não é? Que aconteceu precisamente na reunião de jovens, que me trouxe assim umas luzes acerca desta matéria, de uma abordagem muito diferente que o Isaac na altura falou acerca da cruz. E eu fiquei deslumbrado porque sempre olhava para a cruz do ponto de vista teológico. Mas eu quero falar acerca do ponto de vista do objeto, do material, porque, simbolicamente falando. Muitas das vezes, nós como estamos tão habituados, desde pequenos fomos sempre habituados, Jesus morreu na cruz, Jesus sacrificou-se na cruz, nós muitas das vezes nem pensamos o porquê. Porquê? Exato. Então, exato. Porquê a cruz em específico? Porquê a cruz como objeto, como punição, como elemento de tortura e de morte? Porquê a cruz? Aliás, nós vemos muitas vezes as pessoas usar a cruz como símbolo esteticamente falando. Elas usam e às vezes nós vemos algumas pessoas pensar: ok, tu não fazes a menor ideia do que é que estás a elucidar. E pronto, usam aquilo como elemento estético. Esteticamente é apelativo, é interessante e é chamativo. Não é? Mas a cruz em si própria, como um elemento estético, também fala e também demonstra muita coisa. E era isso que eu queria falar, precisamente hoje, não é? Em primeiro lugar, do ponto de vista do castigo, não é? Da sentença em si. Porquê este castigo em específico? Na altura há vários outros tipos de execuções, haviam outros castigos que eram aplicados. Aliás, na Bíblia nós vemos o caso de João Batista, que foi mandado ser decapitado por Herodes, Antipas. Ele foi mandado ser decapitado, não é? E da mesma forma Paulo, também, segundo registros históricos, afirmam que ele foi decapitado também. João, por exemplo, tentaram executá-lo colocando-o dentro de um caldeirão de óleo a ferver. Ele foi preservado em vida por Deus, por um milagre de Deus, e foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu depois o Apocalipse. Mas era uma forma também de execução, não é? Da mesma maneira, nós temos execuções de cristãos sendo lançados às feras ou sendo queimados vivos. Portanto, eles tinham uma criatividade e tinham toda uma panóplia de formas de executar as pessoas. Quer dizer, eu não sei que tipo de pessoa é que se contenta e de que maneira é que eu vou fazer assim. A cruz era mais um elemento e era uma punição absolutamente horrível. A crucificação naquela altura era a pena mais pesada. Era reservada para os criminosos que tinham cometido os piores crimes, os crimes mais violentos. Homicídios, violações, roubos violentos ou também, é claro, insurreições contra o Império Romano, revoltas e tentativas de atacar o exército romano. Eles eram colocados crucificados para ser publicamente expostos em vergonha, numa humilhação total e no sofrimento que era horrível. Aliás, o próprio termo que nós temos em Portugal, dor excruciante, provém da palavra cruz. Excruciante é da palavra cruz, porque é uma dor tão horrível que até deram um termo excruciante para designar aquela dor que eles sentiam na altura da crucificação. Portanto, estamos a falar de uma coisa absolutamente atroz, absolutamente horrível. Pior que isso, antes de ir à cruz, Jesus foi chicoteado 39 vezes. Havia pessoas que morriam só naquela altura de ser chicoteado. Portanto, aquilo é uma coisa tão desumana, tão barbárica, aquilo que acontecia, que era... Aliás, nós tínhamos falado acerca disso antes,
que Jesus de tal maneira estava desfigurado que as pessoas viravam a sua cara, porque era algo completamente horrível aquilo que acontecia. Depois de ele ser chicoteado, é que ele foi à cruz. E isto, tendo ele sido apresentado perante Herodes, que disse, eu não vejo erro nenhum neste homem, manda-o lá para Pilatos, ele que faça o que ele bem entender. Foi apresentado perante Pilatos, e Pilatos durante várias vezes tentou argumentar com eles, mas eu não vou, que crime é que ele cometeu? O que é que ele fez assim tão mal para ser crucificado? E não arranjavam nenhuma desculpa para dizer. Então somente eles diziam que tinha que ser crucificado. E já tinham dado a volta à cabeça da multidão para estarem com eles e para gritarem crucifica-o, crucifica-o. E que o sangue dele caia sobre os nossos filhos. Porque Pilatos, ele mesmo lavou as mãos e disse, eu não quero ter nada a ver. Isso não ia livre do facto de ele ter autoridade para crucificar ou não crucificar, não é? Mas naquela altura, ele lavou as mãos e disse, eu não quero ter nada a ver com o sangue deste inocente, que ele reconhecia que ele era inocente. Porque Jesus vai à cruz sendo inocente e passa por todo este horror, por esta punição que era a pior punição, que ser crucificado às vezes era um sofrimento, uma tortura, que durava não só horas, às vezes durava até dias. A pessoa estar ali agonizando e muitas vezes as pessoas morriam por desidratação. Num sofrimento contínuo e horrível, sem possibilidade de descanso. Porque Jesus vai para isto? Jesus afirma, eu vim para isto. É o meu propósito, é o propósito da minha vinda. E eu vim para fazer isto, para cumprir isto, para me acontecer isto. A pior das torturas, a pior morte, a pior das humilhações, eu vim para isto, para morrer em vosso lugar. E a explicação está na própria cruz. A explicação está na própria cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos uma linha horizontal e uma linha vertical. Agora, vamos começar pela horizontal. Nos meus tempos de faculdade, já lá vão uns aninhos, mas eu recordo-me de algo que foi abordado na altura na faculdade, que ficou marcada na minha mente. E eu, se bem me recordo, foi na aula de Sociologia, na disciplina de Sociologia da Comunicação. E estávamos a falar precisamente acerca da comunicação entre as pessoas, da forma como as pessoas se interligam, da interação que as pessoas têm socialmente falando, interações sociais. E isto era representado, e continua a ser utilizado, como uma linha horizontal, em que a pessoa, o indivíduo em questão, está colocado no centro, como um ponto no centro, e depois outras pessoas, outros pontos são colocados que representam pessoas e estão ou mais próximas ou mais distantes mediante a sua proximidade para com o indivíduo. Ou seja, uma mãe ou um pai com quem tem uma relação próxima, um irmão, um amigo, estão mais próximos daquele ponto do centro, uma namorada ou uma esposa. Aliás, a esposa devia estar o mais próximo possível, devia estar quase em cima do ponto, só seja. Ou não é? Se a pessoa tiver uma relação péssima com a mulher, pode estar mais afastado. Não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Mas, mediante a proximidade que a pessoa tem daquele indivíduo, está mais próximo naquela linha. Se for uma pessoa que é apenas um conhecido, e nós temos várias pessoas que são apenas conhecidos, não é? Que, em certa altura, nós adicionamos no Instagram, nunca demos um oi, nunca demos um tchau, nada. De vez em quando lá aparece um story dele e depois nós vemos, que engraçado. Mas nunca falou, nunca comunicou, nem tão pouco conhece de facto esta pessoa. Pronto, é um conhecido de vista, conhece de vista. Ou seja, essas pessoas, naquela linha horizontal, ficam bastante mais afastadas, não é? Mas é engraçado, porque essa linha horizontal representa precisamente as interações sociais, representa a sociedade em si, a forma como as pessoas se interligam, a forma como as pessoas representam uma comunidade, representam uma sociedade. No ponto de vista geral, e porque o homem é um ser social e precisa de interações sociais, representa a humanidade. Aquela linha horizontal representa a humanidade. E o facto de ser uma linha horizontal significa que as pessoas estão todas ao mesmo nível. Ou seja, todas estão debaixo da mesma condição, são todos seres humanos, todos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos estão de igual para igual, não há um que se eleva mais, nem há um que está mais rebaixado. Todos estão ao mesmo nível. Todos são seres humanos, todos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, todos são mortais. Todos têm essa característica, a mortalidade. E é precisamente desta forma como nós também representamos muitas vezes a mortalidade através de uma linha na horizontal. O elemento de uma pessoa estar deitada, desenhado na horizontal. A perspectiva de alguém que está morto é uma linha na horizontal. Não é?
Na música, por exemplo, é muito interessante porque quando nós olhamos para uma partitura, tão importante quanto as notas que lá estão escritas, para nós lermos, também são as pausas. Não é? E nós temos símbolos específicos para as pausas mais curtas, desde a semínima à semifusa. Nós temos símbolos muito característicos. Mas, nas pausas mais longas, que é da mínima e da semibreve, é representado com uma barra pequenina na horizontal. Isto agora é pausa. Isto agora é pausa. E é engraçado que o termo em inglês que se usa para pausa, nós dizemos agora uma pausa, mas o termo em inglês diz rest, que significa repouso. Agora aquele instrumento parou de tocar. Agora a música parou, ficou em silêncio. Significa repouso. E é utilizada uma barra na horizontal para significar calma. Agora silêncio. Agora ficou em repouso. Da mesma maneira, quando nós olhamos, por exemplo, para um monitor de batimentos cardíacos, e essa é uma evidência clara que nós vemos, não é? Aquele monitor vai demonstrando, através da linha, o batimento cardíaco e a frequência do batimento. A força e a frequência do batimento cardíaco. Se for um batimento forte, sobe mais, desce mais. E a frequência depois, se estiver mais acelerado, se estiver menos acelerado. Mas se aquela linha na horizontal ficar quieta, continuamente horizontal, quer dizer que o coração parou. Aquela pessoa morreu. Ou seja, esta linha horizontal, como nós vimos, representa tanto a humanidade, as interações sociais, como representa a mortalidade. E tudo isto nós vemos numa linha só, na linha horizontal. E depois temos também a linha vertical. Uma linha que começa de baixo para cima ou que vai de cima e desce. O que é que vocês acham que isto representa? Nossa relação com Deus. Exatamente. Verticalidade. Mesmo nessa altura que eu estava a estudar a Sociologia da Comunicação, se falava disto. Uma linha vertical representa uma relação com algo que é superior ao homem. Ou algo que é superior ao homem se relacionar com o homem. Essa linha representa mesmo aquilo que nos transcende, do ponto de vista da nossa condição humana. Não é? Ou seja, aquilo que pertence a uma realidade superior, aquilo que pertence a um reino que não é físico, aquilo que pertence a um reino sobrenatural, a um reino espiritual. É uma linha que nós usamos para demonstrar como nós nos relacionamos com Deus e como Deus se relaciona conosco. E isto está tudo demonstrado na cruz. Ou seja, nós estamos na base desta linha vertical e Deus está no topo. Esta linha representa especificamente e claramente a divindade de Deus, a superioridade de Deus, a sobrenaturalidade de Deus. E nós cá em baixo, na nossa condição humana, a nossa condição de ser humano, a nossa mortalidade de ser humano. Como Ele se relaciona connosco e como nós nos relacionamos com Ele. De que maneira é que nós estamos ligados. Tudo nesta linha vertical. E é engraçado porque nós vemos na cruz todo o corpo de Jesus estava nesta linha vertical. A cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, tudo estava na linha vertical, exceto os braços, que estavam na linha horizontal. Como quem abrindo os braços para acolher o que é a humanidade. E tal como nós tínhamos falado também no pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Só Ele nos poderia salvar. A humanidade só podia ser salva por Deus. Não podia salvar a si mesmo. Deus tinha que vir. Deus tinha que vir para salvar a humanidade. E aqui, nesta representação da cruz, nestas duas simples linhas, vertical e horizontal, nós temos Jesus basicamente a dizer: eu sou Deus. Eu desci à terra, fazendo com um de vós, para me cruzar com a humanidade no centro. Para entregar-me por vocês, para abrir os meus braços, para vos abraçar, para abraçar a humanidade, para me entregar e para morrer por vocês. E temos isto nesta representação simples e básica da cruz. Isto, simbolicamente falando, tem uma profundidade absolutamente incrível e uma representação absolutamente brutal. Se nós disséssemos a um pintor: faz-me uma pessoa que está a correr ao meu encontro de braços abertos, só com duas linhas, o resultado que nós iríamos ter era a cruz. A cabeça até aos pés e os braços abertos, de um lado ao lado. Sim. É claro, se nós disséssemos a uma criança: desenha-me uma pessoa, ele fazia assim uns rabiscos, fazia um pau assim, um braço aqui, um braço ali. Agora com os braços abertos, ele fazia assim, não é? Mas depois nós vemos que eles fazem as pernas uma para cada lado, não é? Sim. A pessoa nunca anda assim, com as pernas assim uma para cada lado. A pessoa anda com as pernas juntas. A pessoa não corre assim com as pernas abertas. A pessoa corre com as pernas juntas.
É claro, nós faríamos duas pernas se tivéssemos um desenho mais desenvolvido, não é? Senão era uma monoperna. Mas no caso de nós simplificarmos uma pintura, a representação em duas linhas faz uma pessoa de braços abertos. É a cruz. O que é absolutamente fantástico. E nestas duas linhas nós temos isto, na linha horizontal e na linha vertical. Porque esta, de facto, era a única forma de vencer a morte e trazer a salvação. Era indo alguém que caminhou perfeito, nunca cometeu pecado algum. Isto voltando também a falar acerca do pecado. Nunca cometeu pecado algum. Vem, sofre o pior dos castigos, a pior das punições, em nosso lugar, se entrega por nós, para nos salvar. Não é por acaso, não é uma coincidência. Jesus sabia o que estava a fazer, Ele fez exatamente isto por nós. E assim todo aquele que querer confessar o nome de Jesus será salvo. Mas esperem, tem ainda mais. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos também o material que ela é feita, a madeira. E isso tem um significado muito profundo também. A cruz era feita de troncos de madeira. A madeira provém das árvores. A árvore é uma criação de Deus. A árvore não é uma criação do homem. A árvore, as sementes, as folhas, os frutos, as flores, tudo isso nós podemos encontrar em árvores. Tudo isso é a criação de Deus. Não depende do homem de maneira nenhuma para existir. O homem pode pegar em sementes para plantar aqui e acolá. Mas o crescimento e toda a natureza que está, toda a essência que está dentro da semente, foi Deus que a criou, foi Deus que assim fez. E de uma semente assim tão pequenininha, pode crescer uma árvore absolutamente brutal. Absolutamente incrível. Deus criou a árvore. E a árvore pode ser transformada e usada pelo homem para ser uma bênção ou para ser uma maldição. Nós, por exemplo, aqui neste estúdio, nós temos aqui elementos em madeira, temos aqueles armários, temos esta mesa. Isto serve os nossos propósitos. Foi transformada, a árvore foi cortada e foi transformada esta madeira para servir-nos a nós, para ser uma bênção para nós. Ou o homem pode pegar nesta mesma madeira e fazer algo como uma cruz, que serve para maldade, para torturar, para humilhar. Quando nós olhamos para a cruz, não vemos a criação de Deus, não vemos a árvore. Nós vemos a criação do homem. Um homem que é capaz de cortar a criação de Deus, a árvore, e transformá-la num instrumento de dor, de sofrimento, de humilhação, de tortura. As mesmas pessoas que pegavam naquela madeira das árvores para criar mesas e cadeiras, pegam nessa árvore, nessa madeira e transformam e fazem a cruz. Mas até isso é o propósito de Deus. Porque quando nós pensamos bem, qual foi o primeiro trabalho que Jesus teve? Carpinteiro. O primeiro trabalho que Jesus teve, até me estou a arrepiar todo. O primeiro trabalho que Jesus teve foi carpinteiro. Ele sabia exatamente para o que vinha. Está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 13 e também em Mateus capítulo 13, versículo 55, é mencionado como o carpinteiro ou o filho do carpinteiro. Não é este que está entre nós, o carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro. O primeiro trabalho que Jesus teve, de pequenino, ele foi ensinado pelo seu pai José a trabalhar aquela madeira. Ele sabia exatamente que ferramentas ele tinha que utilizar, como é que ele havia de polir, transformar aquela madeira suave, dar-lhes novos usos, novas formas, transformar aquela madeira. Desde pequeno ele foi habituado a isso. Ele trabalhou o mesmo tipo de madeira, o qual, anos mais tarde, ele viria a ser crucificado. Eu pergunto-me se alguma vez Jesus, enquanto trabalhava naquela madeira, olhou para aquilo e pensou, em breve, alguém vai pegar num tronco semelhante a este, vai fazer uma cruz e vai-me crucificar nela. Não foi por acaso. Do cimo daquela cruz, ele dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E no final ele expirou dizendo, está consumado, está feito. Não há coincidências na Bíblia. E eu sistematicamente digo isto, não há coincidências na Bíblia, não é por acaso que Jesus, o primeiro emprego que ele teve foi de ser carpinteiro. Ele veio para esse propósito. Ele veio para ir à cruz. Ele veio para salvar a humanidade. Ele fez isto por todos nós. Ele fez isso por nós todos. E a única coisa que nós podemos fazer é dizer obrigado. E nem mesmo que a gente dissesse 1500 vezes. Não queria conseguir. Não. Porque nós somos bem ingratos quando queremos. Eu acho. Isso é bem verdade. Nós nos habituamos a ter as nossas coisas e querer mais e mais e mais e nunca somos verdadeiramente gratos daquilo que nós já recebemos da parte de Deus e da parte daqueles que nós até amamos e muitas vezes desvalorizamos. Eu acho que esta foi a maior prova de amor que alguma vez o mundo pode conhecer. E mesmo assim, todos os dias nós somos capazes de esquecê-la. Todos os dias.
Pois é, lá está, se aquelas pessoas que usam a cruz como sendo um elemento estético entendessem o significado profundo que ela tem, Sim. e de alguma vez, se de alguma maneira Deus assim conseguir chegar, fizer alcançar este vídeo, esta explicação, para as pessoas tomarem conhecimento daquilo que está representado na cruz, Sim. se calhar o ponto de vista delas vai mudar um bocado e não usam aquilo mais um elemento estético. Aliás, se calhar, lá está, a própria vergonha que a pessoa sente, ok, eu jamais em tempo algum deveria usar isto, porque eu sei o que isto é agora, não é? Mas aquele sentimento de culpa nunca deve existir na mente de uma pessoa, mas sim a necessidade de arrependimento, a necessidade de voltar-se para Jesus, a necessidade de correr para alguém que está de braços abertos estendido para nos receber de volta. Porque essa é a realidade. Jesus está de braços estendidos para nos receber de volta. Ele abriu os seus braços na cruz. É essa a representação da cruz. Para nos receber de volta, para nos restaurar àquela relação que tinha sido perdida. Por amor, Ele se entregou. Nós acho que no meio da dor, no meio da aflição, nós conseguimos ver que Deus é um Deus de detalhes, é um Deus cuidadoso, é um Deus de amor, e aquilo pode ter sido a maior sofrência, não é? Nós nunca vamos conseguir explicar ou sentir, mas continuamos a ver o cuidado de Deus. Ou seja, Deus é por inteiro. É a justiça, é o amor, é inteiro, é completo. E nós nunca vamos entender. E Ele entregou-se por inteiro. Exatamente. Não foi E nós às vezes só lhe damos uma parte. um mindinho, um polegar. Damos-lhe 5 minutos. Damos 5 minutos do nosso às vezes dia. 5 minutos do nosso tempo, porque estamos cansados, temos Sim. outras coisas que sempre priorizamos e acabamos por sempre deixar aquilo que nós consideramos como sendo menos importante para depois, mas é absolutamente o mais importante, o mais fundamental, é a nossa relação com Deus. Porque a nossa vida aqui tem um início e tem um fim, mas a eternidade é bastante eterna. Portanto, vai durar toda uma vida. Se nós não preservarmos a nossa integridade, a nossa aliança com Deus e a nossa relação com Deus, lá está, de maneira nenhuma vão subir, de maneira nenhuma vão entrar no reino dos céus. E isso é fundamental, é muito importante, perigoso. Portanto, principalmente nos tempos que correm, nós temos que cuidar daquilo que é mais importante para a nossa vida. Se Deus nos deu essa oportunidade, Jesus se entregou para nós, não deixe passar essa oportunidade de maneira nenhuma. Abraça a cruz tal como Jesus a abraçou. Abraça a cruz como Jesus a abraçou. Sim. Porque Ele fez isso por nós. Nós muitas vezes estamos muito relaxados e não caímos em nós, naquilo que Jesus fez por nós, o significado da cruz dele ter ido lá por nós, e nós achamos que tipo, Jesus é só uma parte da nossa vida e não a nossa vida toda. Porque eu penso assim, nós vivemos confortáveis. Porque nós não sabemos o dia da nossa morte, mas Jesus sabia. Exato. Jesus provavelmente não viveu confortável a vida inteira. Porque sabia que ele tinha um destino, uma meta e que era aquilo. Aquele propósito. E nós vivemos confortáveis. Porque não sabemos, então vamos deixando de ir. E ele não. veio cá e pregou para as pessoas. Exatamente. E ele rejeitaram. Nem por um segundo ele pensou, ok, não vou fazer isto, não vou falar ou assim. E nós todos os dias, muitas vezes temos medo de falar e dizer às pessoas quem ele é, enquanto ele veio aqui à Terra e falou para elas porque ele sabia da urgência que iria acontecer. O ele próprio iria morrer. povo dele o rejeitou. E mesmo assim ele continuou. E é muito curioso, outra coisa, isto não tem nada a ver. Mas ele foi crucificado ao lado de 2 criminosos e ele tinha escrito o Rei dos Judeus. A acusação dele era o Rei dos Judeus. Sim. Ele não tinha crime nenhum. Aliás, o José já explicou isso e muito bem, que as letras que eram utilizadas, aquilo que nós vemos muitas vezes do latim inri, não é? A tradução para o hebraico, para aquilo que eram as letras que eram as letras icónicas de Yahweh, que é o próprio nome de Deus. Por isso é que os judeus estavam a dizer, os fariseus estavam a dizer, não escrevas isso assim, não escrevas assim. Mas assim ficou escrito. E eram as letras que eram utilizadas para descrever Yahweh, que é o próprio nome de Deus. Deus sendo crucificado pela humanidade, para a remissão da própria humanidade. Absolutamente surreal. Mas sim, de facto, será que Jesus encontrou algum descanso aqui na Terra? Ele próprio disse, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar para repousar a sua cabeça. Ele viveu, e pouco tempo antes da própria de ir à cruz, não é? Ele passou uma tribulação tão grande que ele suou lágrimas de sangue, gotas de sangue. Ele transpirou isso, portanto, uma aflição psicológica, física e mental de saber que à hora da sua morte, e pior, antever todo o sofrimento que iria ter que passar,
da própria dizer, Senhor, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, esteja feita a tua vontade. Ele sabia exatamente para o que ia. Exato. Aquilo que mais queria era a vontade do Pai. E nós às vezes não fazemos a nossa própria vontade e ficamos, oh meu Deus, o mundo vai acabar. Ficamos incomodados se a Sim. bateria do nosso telemóvel terminar. Exatamente. Ficamos incomodados se não tivermos aquele almoço àquela hora e as nossas coisas todas, como coisas tão fúteis às vezes, não é? Sim. Que importância é que isso tem comparado com a nossa alma? Que importância é que isso tem com o sacrifício de Jesus, comparado com o sacrifício de Jesus? De facto, é irrelevante, absolutamente irrelevante. Mas pronto, aquilo que nós podemos mesmo dizer a Jesus é obrigado. E não deixar passar esta oportunidade, não desperdiçar esta oportunidade, porque é a única que nós temos. Verdade.